Eu estava lendo, eu tenho alguns livrinhos do Tozer que foi editado pela a mesma do Pão Diário, lá a imprensa, RBC, do Pão Diário de Curitiba. Eles editaram vários livrinhos do Tozer, são uns livros bonitos, pintados assim, com uma capa dura. E um desses livros que eu estava lendo, ele trouxe uma mensagem que, a partir dessa mensagem, eu escrevi o restante. O tema é: a nossa vitória é pela derrota. Nossa vitória é pela derrota. E a gente vai, então, começar com essa parte do capítulo do livro, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de serviço, de servir. Nós somos celebridades ou servos? É uma questão que a gente tem visto, debatido. Não quero ser repetitivo, mas a gente vê muitas vezes a igreja se tornando algo tão relevante que está se posicionando mais do que a própria mensagem dela. Então nós não queremos isso. Nós não queremos ser reconhecido como o mais importante de alguma coisa, só que a nossa mensagem não chega. Alguma coisa está errada aí, né? Eu vou ler apenas um versículo, Gálatas 6,14. Nós vamos orar mais uma vez. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta noite. Estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Cantamos, clamamos que nós precisamos de Ti, ó Deus. Que nós precisamos de Ti para seguir a vida, ó Deus, para permanecer na Tua presença, para fazer qualquer coisa que porventura seja o desejo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos dia a dia desejar ser esses servos, ó Deus, que estão assim dispostos a cumprir o Teu propósito, a voluntariamente, ó Deus, fazer a Tua obra, ó Pai. Que o Senhor esteja tocando os nossos corações e nos abençoando, ó Pai. Abençoando mais uma vez nessa noite o nosso estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desses teólogos que eles não são nem tão novos e nem tão velhos, né? O Irbisby é um que eu falo sempre, que é um que faleceu há pouco tempo. O Tozer faleceu em 63, com 66 anos. Então 63, tem muita gente aqui que estava por aí, né, já. E não. O Tozer, às vezes ele tem uma postura muito radical. Então, se você ler algumas mensagens, algumas coisas dele, realmente ele pegava bem pesado, né? Não é esse o objetivo nosso de pegar bem pesado, porque as coisas também têm que ser vistas na forma mais clara, né? E a gente tem que ter cuidado com extremos também. Mas fora esse algum bem pesado aí, um dia eu posso citar alguns exemplos disso. Ele foi alguém que não foi muito estudioso, ele foi alguém autodidata, no sentido de que ele não tem grandes títulos, mas a escrita dele é bem poética, a forma, né? Você sabe aquele texto que você começa a ler e você não para de ler, você continua lendo pela ligação das frases, das ideias que ele tem, das comparações que ele tem. Então eu gosto muito dele, porque realmente dá para também escrever alguns textos, né, sobre o que ele fala. Então a mensagem é: nossa vitória é pela derrota. Ele cita aqui a ideia de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós precisamos lembrar disso, que a vitória não é porque nós somos super crentes, porque nós somos grandes, mas a nossa vitória é porque nós reconhecemos o nosso pecado. É difícil você ver alguém assim. No mundo não existe, essa lógica não tem no mundo.
Ah, porque você é muito ruim, aí você é muito bom. Mas o cristão é exatamente isso, é quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade, a nossa total dependência de Deus e que, unidos a Deus, nós nos tornamos fortes. Eu lembrei do texto de Paulo, quando ele diz, quando somos fracos, então é que somos fortes. À medida em que nós esquecemos dessa nossa fraqueza, à medida em que nós nos comportamos como se fôssemos realmente super-heróis, super-crentes, alguma coisa está errada. Então nós nunca podemos perder a humildade, perder essa consciência. E aí ele escreve, olha, eu vou ler algumas partes aqui. Ele escreve de uma forma assim que parece que a gente se vê, nas frases dele. Carregamos dentro de nós, da nossa própria decadência. Desculpe, vou voltar. Carregamos dentro de nós sementes de nossa própria decadência. Nossa imprudência moral nos coloca sempre em perigo de autodestruição, acidental ou negligente. A força de nossa carne é um perigo sempre presente para as nossas almas. A libertação só se efetivará em nós mediante a derrota de nossa velha vida. Desfrutaremos da segurança e paz somente após sermos forçados a cair de joelhos. Deus nos resgata, quebrantando-nos, esmiuçando a nossa força e eliminando a nossa resistência. Nós somos frágeis, não podemos esquecer disso. Aonde está a nossa força? Na palavra, no Espírito, no Senhor. Você carrega um celular. O que acontece no final do dia ou no meio da tarde? Ele está sem carga. Hoje mesmo eu não carreguei à noite, o celular estava quase sem bateria, aí você carrega um pouco e usa um pouco, fiquei o dia inteiro carregando o celular e não carregou até agora. Você precisa deixar um tempo certo. Quando a gente pensa na vida cristã, não é algo que você carregou uma vez e está pronto. Todos os dias nós precisamos carregar a nossa bateria espiritual. Todos os dias nós precisamos lembrar que nós somos dependentes de Deus, do Espírito, da oração, dependentes da palavra, porque senão o que acontece? Acaba a bateria. Eu achei interessante que ele fala desse perigo, por causa da nossa imprudência, de carregarmos uma semente ainda da própria decadência. Ele falando aqui, estamos em perigo de autodestruição, acidental ou negligente. Ou seja, o que é isso? O cair por acidente, talvez, de repente, alguma tentação repentina, alguma coisa que você sai da rota, ou negligente mesmo. Devagarinho você vai abusando, vai se afastando e não se importa com Deus. Então, nós precisamos lembrar disso. E aí eu lembrei, na minha cabeça, nessa hora que eu estava lendo, eu lembrei de 1 Coríntios 10, 12. Lá não diz, aquele que está em pé, conte para todos quanto você é importante, quanto você é especial. O que diz lá? Aquele que está de pé, veja que não caia. Não, lá diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Interessante isso. Aquele que pensa estar em pé. Porque realmente estar em pé, o que é isso, né, irmãos? Só sustentados por Deus. Então nós estamos e devemos sempre pensar nisso. E aí ele entra no ponto aqui, tem um pouquinho de polêmica, e o que eu achei curioso, quando você lê o que ele falou aqui, parece que ele está falando uma coisa do que aconteceu semana passada, mês passado, e eu disse que ele morreu em 66. Isso, né? Não? Ele com 66 anos. Morreu em 63, com 66 anos. Mas olha o que ele escreveu lá, nessa época. Nos orgulhamos de nossa força e não de nossa fraqueza. Valores que Cristo declarou serem falsos são trazidos de volta e promovidos como a própria vida e substância do modo cristão. Quão avidamente buscamos a aprovação desta ou daquela pessoa importante?
Qualquer um fará o que for necessário para retirar o opróbrio da obscuridade dos nossos líderes ávidos por publicidade. Portanto, glorificamos homens para fortalecer a posição da Igreja de Deus, e a glória do príncipe da vida é usada para destacar a fama transitória de homens mortais. Eu vou voltar aqui porque é uma linguagem assim um pouco difícil, né? Tem que ler várias vezes, né? Mas olha que interessante. Ele fala, primeiro, essa questão de nós nos orgulhamos da nossa força e não da nossa fraqueza. É difícil se orgulhar da fraqueza, né? Eu sou um pecador, eu faço isso. Mas repare que a gente conta tanto as nossas forças. A gente conta, a gente fala dessas coisas. É até o nosso testemunho, né? E a gente, às vezes, separa, esquece que naquele mesmo que é forte, ele também tem as suas fraquezas. Dessas a gente guarda ali, ninguém precisa saber, não. Então ele está falando aqui, mais abaixo tem uma outra questão aqui que ele levanta também. Depois a gente chega lá. Mas ele está falando da pessoa e da igreja se promover no lugar de promover a Cristo. Então, ele começa aqui: quão avidamente buscamos a aprovação dessa ou daquela pessoa importante. Ele está falando num contexto de uma cidade grande, de buscar uma aprovação de pessoas grandes. E aí ele fala, retirar o opróbrio da obscuridade dos nossos líderes ávidos por publicidade, ou seja, se aproximar de alguém importante, você, ao mesmo tempo, você está saindo da sua simplicidade, do seu esquecimento. Hoje a gente está vivendo muito mais isso aqui do que naquela época, quando você percebe o quanto de celebridades existem em qualquer meio. Então, as pessoas querem sair do anonimato e querem ser conhecidas. As igrejas querem ser conhecidas, as pessoas querem ser conhecidas. E aí o que acontece? Passa-se a glorificar mais homens e menos a Jesus. Ele diz: glorificamos homens para fortalecer a posição da igreja de Deus. E a glória do príncipe da vida é usada para destacar a fama transitória de homens mortais. O Evangelho, Jesus, é usado no sentido de que isso é aquela ideia que sempre a gente pensa: aonde que é o limite disso ou daquilo? O quanto que você extrapolou o limite do geral. Agora, qual diferente era naquela época de Jesus, na época de Paulo? Eu não vou nem me delongar nesse tema, né? Eu já falei outras vezes de ministérios, de coisas que começam para promover o evangelho, acaba se promovendo, os líderes ficam ricos. Não vou ficar repetindo essa mesma tecla. Mas até que ponto a gente entende como isso é diferente? 1 Coríntios, coloque para mim, 1 Coríntios capítulo 2, 3 a 5. Aqui é Paulo falando. Vou começar no versículo 1. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, que diferença?
a gente chega a perceber que algumas pessoas acreditam que certos métodos, certas pregações, não, isso não funciona. Né? O que não funciona? Não funciona não pregar. Se pregarmos a palavra, e não em sabedoria humana, mas no poder de Deus, isso funciona. Isso é o mais importante. E nós temos visto essa dificuldade de nós sermos servos, no sentido de pregarmos essa palavra com essa simplicidade. Porque não adianta a gente questionar o outro, mas o outro prega lá com show, com não sei o que e tal, mas e a gente? A gente não prega com nada, né? Não vai ficar esperando as pessoas virem. Então, nós precisamos anunciar essa palavra e sempre entender que mais importante do que a técnica que Paulo está falando aqui é que ele estava num meio culto e ele poderia querer complicar lá as suas pregações, mas não, ele estava para falar de Jesus. E ele não estava se achando o máximo. Ele chegava em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Porque ele assim entendeu que essa palavra dele era importante. Então, irmãos, essa é a parte inicial que eu queria trazer. Ele fala algumas coisas assim nesse sentido, né, de nós tomarmos cuidado com essa questão de nós estamos promovendo o evangelho ou promovendo a igreja? Nós estamos promovendo a mensagem ou o pregador? Então, é um tema delicado, porque como que você vai julgar, né? Eu vou julgar que o pregador tal, ele está querendo se promover. Então, que Deus assim nos ajude a ter sabedoria, né? Aplicar isso em nós, né? Nunca ter esse desejo de desenvolver-se mais do que o seu ministério, de contar, como ele diz aqui no início, né? Contar a sua força, ou nos orgulhar da nossa força, esquecendo as fraquezas. Lembrarmos que nós somos esses dependentes de Deus. Servir é melhor. No mesmo contexto, eu quero meditar com os irmãos um pouquinho sobre Marcos 9, 33 a 37. Coloque para nós também. Evangelho de Marcos, capítulo 9, 33 a 37. Aqui vai acrescentando algumas coisas também dentro do tema para nós. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Eu disse que Tozer estava falando alguma coisa que parecia ser atual. Agora nós lemos na Bíblia um texto que parece uma cena atual, de ontem. Os discípulos andando pelo caminho. Qual que era a conversa deles? Quem era o maior? Primeiro eles já se achavam os maiores, né? Nós somos discípulos de Jesus, só 12. No mundo inteiro nós estamos entre os 12. Top mais, né? Mais 12. Mas quem é o maior entre os 12? Nós temos que discutir isso aqui, né? É o ser humano, irmãos. A gente está falando de coisas aqui, não é como eu disse, fala mal de um ou de outro. Somos nós temos essa medida na cabeça, nós medimos tudo, comparamos tudo.
Até a humildade, não, eu sou mais, comparar a humildade, eu sou mais humilde que ele. Sou melhor porque eu sou mais humilde. Né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Aquela frase antiga. A gente compara o tempo todo. E esquecemos que nós somos pó, nós somos nada, nós somos pequenos, somos sem bateria, precisamos carregar toda hora, todo instante, precisamos de Jesus. Aí quando alguém comete um pecado, parece que a gente fala, fulano não vale nada, como se a gente fosse tão mais importante, né? Tão melhor. Lembramos que não somos nada. Jesus sabia o que eles estavam conversando, mas ele perguntou, o que vocês discorriam pelo caminho? Jesus sabia. Deu a oportunidade talvez deles confessarem, deles, Jesus, a gente estava falando quem era o maior, né? Não é bom isso, né, Senhor, né? Estamos errados. Não, eles não estamos falando nada, a gente não estava falando nada não estava nem conversando, né? Ou seja, eles ficaram em silêncio. Responderam a Jesus. Aí Jesus, que sabia muito bem o que eles estavam falando, disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E colocou uma criança ali, né, mostrando quem me recebe como essa criança, né, a pureza da criança, a simplicidade. Uma criança é alguém que tem necessidade de apoio, de ajuda. Você percebe que às vezes chega uma criança perto de você, ela nem te conhece, às vezes ela te dá a mão, ou pede alguma coisa, até dá um abraço em você, porque ela sente essa necessidade, ela vê o outro como alguém mais importante. Então a ideia aqui não é medir quem é mais importante entre nós aqui, é olhar a necessidade de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. E a simplicidade de reconhecer que nós não somos nada, que nós não somos importantes, que nós somos frágeis. Tanto que ele disse que aquele que é o último, o servo, né, esse será o primeiro. Então não necessariamente que você tem que ser o último no sentido de ser ruim, né? Mas a ideia é de ser servo e de não se preocupar com este primeiro lugar. É algo que naturalmente vai dia a dia sendo assim por Deus dirigido. Jeremias 9, 23, 24 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Invertendo o versículo, não se entristeça por não ser forte, por não ser sábio, por não ser rico, mas se alegre por conhecer o Senhor. Nem se glorie, nem se entristeça. Às vezes nós estamos sempre medindo a nossa situação, como nós estamos, baseado nos acontecimentos, baseados em tantas coisas que estão ao redor, e esquecemos de medir a nossa vida por Jesus e ficar feliz por ser filho, ficar feliz por ser servo, como nós lemos Efésios no início, né? Bendito seja Deus que nos chamou antes da fundação do mundo, aquele que nos deu, que nos perdoou, e lá tem uma lista enorme. Essa passagem é muito bonita de Efésios 1, há toda uma descrição, e você vai dormir à noite, não é preocupado com, a conta de luz, um problema novo que aparece. Mas que problema novo? Tem que gastar, né? E a gente já está gastando, gasta. Então eu vou ficar preocupado porque eu não vou conseguir arrumar isso. Não. Pense longe, pense distante, pense em outras coisas. Como é bom a gente agradecer a Deus pelas coisas que nós já temos, né? Num tempo frio desse. Queria um cobertor novo, né? Poxa, você tem uma casa, você tem um cobertor, seja ele de que idade for, pessoas que estão dormindo na rua. E assim por diante. Quantas pessoas necessitadas.
E nós, às vezes, desesperados com algumas coisinhas que nos faltam. Tito 2, 11 a 15 fala da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exortas e repreende também com autoridade. Ninguém te despreze. Ao finalzinho, ninguém te despreze. A gente nunca pode, não necessita, né, se sentir pequeno. A graça de Deus, ela é especial, se manifestou salvadora. E que salvação é essa? Aqui fala, né, sobre Ele nos fortalecer para renunciar às paixões e vivermos de forma sensata, justa e piedosamente. Aqui ele fala de sensatez, é a ideia da força que Deus nos dá para viver em domínio próprio. Depois, injustiça, é o equilíbrio em relação ao próximo, não ser, digamos assim, alguém explorador ou alguém mau com o próximo, ingrato com o próximo, vingativo com o próximo. E a terceira palavra, devoção para com Deus, tendo piedade, fervor diante de Deus. Isso é a graça de Deus que se manifestou na nossa vida. Nós temos esse privilégio, né, de servir a Deus. E o Salmo 100, bem conhecido, diz que nós devemos servir com alegria. Servir com alegria. E aí entra o que a gente está falando, né, irmãos, da voluntariedade, do servir para que Cristo seja exaltado e não nós, não a igreja, não a nossa própria vida. Como nós estamos servindo ao Senhor? Como as pessoas estão servindo ao Senhor? Eu vou ler aqui para a gente terminar um texto do livro do reverendo Wilson Souza Lopes. Ele diz: há crentes que não compreendem o significado que tem o serviço cristão na igreja, chegando a exigir os que aceitam o trabalho, que fazem como se fosse um peso, uma carga, um dever. A força que nos constrange à compreensão do trabalho como privilégio é o amor de Cristo, sobre cuja missão servir ao Senhor constitui o maior privilégio da vida cristã. Então, alguns trabalham como peso. Falarmos de algum trabalho da igreja nunca deve ser peso para nós. Eu acho que a gente fica talvez incomodados porque a gente não tem como dizer, se desculpar que tem alguma coisa mais importante na nossa agenda do que servir, do que fazer alguma coisa para Deus, né? do que servir a igreja. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, mas não deveríamos ter. Deveríamos estar sempre prontos, servindo, né? Claro que tem agenda, todo mundo tem a sua agenda, mas nos prepararmos para estar dispostos a servir. E quando eu digo aqui, muitas vezes é questão de ser voluntário mesmo, de estar se dedicando a algumas coisas, que é a segunda parte que o reverendo Wilson fala, que primeiro ele falou da questão de constrangido, no sentido de que serve, mas, como direi aqui, como se fosse um peso. E agora no final ele fala o seguinte: se o cristão aceitar o serviço na igreja como esta compreensão, muita coisa muda logo. São desnecessários apelos patéticos que nem sempre têm resposta. Dispensam-se aspectos promocionais que procuram despertar os crentes ao trabalho, que só o aceitam como dever imposto.
Então ele disse, se aceitar o serviço na igreja com essa compreensão, que compreensão? O serviço é um privilégio, é uma bênção. Então se a gente aceitar o serviço como isso, nós vamos servir. Não precisa de apelo patético, como ele diz aqui, de aspectos promocionais para despertar. Irmãos, a igreja precisa fazer coisas que sejam atrativas, mas à medida em que tudo que você vai fazer para a igreja tem que ter um atrativo, um dia a gente vai perguntar, essas pessoas estão na igreja para servir ou por causa do atrativo? É uma questão. Então, temos um culto, tá. Aí não vemos. Aí tem uma promoção tal. Eu não vou dar exemplo, mas todo mundo sabe o que acontece. Aí vai todo mundo, vai aquele monte de gente. Um evento. Então nós precisamos entender, né, que Deus toca o nosso coração e nós devemos servir. Senão a gente vai voltar lá no que nós falamos no início do Tozer. A igreja vira um evento que promove eventos. E assim nós vamos sim, podemos encher casas, encher estádios, podemos, dependendo do evento que nós fizermos. Como que o mundo faz para encher esses eventos? A gente pega a estratégia deles e faz igual, nós vamos encher esses lugares. Mas a gente sempre vai ter dúvida, quais estão ali por causa do evento, quais estão ali para servir. Não estou dizendo que todo mundo que vai não está ali para servir, não, está cheio de gente para servir a Deus. Mas a gente sabe que está muita gente no evento, né? É vento mesmo, é só vento. Vento frio ainda, frio sem o calor do Espírito, né? É algo que faz falta. Então, que Deus assim nos ajude como igreja a encontrar esse meio termo. Eu estou falando isso porque cada vez eu estou vendo, né, essa questão dessa proximidade. Eu sempre cito coisas de rede social, de internet, porque é o que virou hoje, né? Então eu estava ouvindo uma reportagem falando sobre esses vídeos. Acho que eu falei que, não sei se foi semana passada, né? Das músicas, você copia a música igualzinha e toca e vai ter 1 milhão de views. Depois eu descobri que para você ter esse 1 milhão de views de cara, você compra eles. Então até isso a igreja entrou na estratégia de comprar um tanto de views, porque ali vai engrenar. Tem toda uma estratégia. O mundo tem toda uma estratégia. Basta ver a história da Anitta lá, o top 1 do mundo, depois descobriu que foi tudo meio arranjado, robotizado, comprado, mas para aparecer. E aí Cristo precisa disso. O que Paulo falou? Não preguei o evangelho conforme sabedoria humana, mas falei o evangelho conforme o poder de Deus. E esse evangelho que Deus quer. E a gente está vivendo num tempo em que os crentes estão mudando de uma igreja para outra, né? Sempre teve isso, mas hoje a gente vê, né, pessoas que é um crescimento muito estranho, né? Um crescimento. Será que todo mundo já se converteu? Porque quando você vai falar com alguém, não, eu sou da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, então, mas vem para mim, vai para a tua, tal, né? Então alguma coisa está errada aí, né? E que Deus assim nos abençoe, mas que a gente não fique pensando só no outro. Eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Mas que a gente possa pensar exatamente nessa ideia de como eu sou servo. Eu sou um servo que precisa de algum incentivo, né? Porque vocês estão aqui, com certeza, vocês vieram mesmo com frio, mesmo com não ter um tema marcado, né? Então vieram aqui para ouvir a palavra. Mas como é a minha vida mesmo? E que a gente possa meditar nesse